Vamos lá, vamos para a nossa entrevista especial de agora. Donald Trump adotou medidas econômicas audaciosas em seu primeiro ano de mandato. Tarifas foram utilizadas diversas vezes como forma de pressionar a comunidade internacional. E é sobre esse assunto e outros que eu vou conversar agora com a economista Mônica De Boer. Mônica, muito boa tarde a você, tudo bem? A gente está sem o áudio da Mônica, a gente vai tentar recuperar aqui exatamente. é, vamos aguardar. Bom, aí estão imagens do presidente Donald Trump hoje mais cedo, né? Queria muito que o presidente brasileiro participasse, porque gosta muito dele, e que eles ocupariam um assento não provisório, mas permanente, né? Que é o que o Brasil sempre quis na ONU, um assento permanente, mas aí seriam 60 pessoas que ocupariam, o que poderia modificar bastante até essa conjuntura de entendimento do mundo, né? Que muito se questiona por que apenas 5 países é que compõem o Conselho de Segurança da ONU e todos com poder de veto, o que complica bastante toda e qualquer situação. Mônica De Boer, muito boa tarde a você, tudo bem? Oi, boa tarde, Nelson. Obrigada por me chamar aqui novamente. Ah, imagina, você aqui é tapete vermelho para você, Mônica, não fala assim não. Mônica, eu queria tratar com você essa questão do tarifaço, né, que o presidente Trump, logo no início do seu mandato, do seu segundo mandato de primeiro ano, ele anunciou, e nós já tivemos a oportunidade de conversar, eu e você, e eu queria que você dissesse do impacto, porque, na verdade, quem pagou por isso foi a população dos Estados Unidos, né? Porque os países continuaram exportando para outros países e criaram ali outras ramificações. Agora a população americana não, teve que se virar com o que tinha, né? Bom, esse é o efeito desse tipo de instrumento comercial e econômico, né? Porque tarifas de importação, elas agem como um imposto sobre o consumo. Então, no final das contas, quando um país impõe tarifas de importação sobre uma série de produtos em cima de uma porção de países, quem paga a conta de fato são os consumidores do país que adotou essa medida. Então, não surpreende nem um pouco que esse tenha sido o efeito até aqui. Outro efeito que esse tipo de instrumento econômico causa é precisamente esse diversionismo do comércio. Então, existe um desvio de comércio atrelado a esse tipo de instrumento. É dizer o seguinte, que se um país impõe tarifas sobre vários outros países, esses países que estão agora sofrendo essas imposições econômicas vão tratar de fazer de comercializar os seus produtos com outros países e vão tentar desviar, precisamente na medida do possível, vão desviar aquilo que antes exportavam para o país que agora está impondo tarifas para outras partes do mundo. Então, isso é o que a gente tem visto no último ano, inclusive com várias tratativas alternativas de acordos entre blocos e países distintos. A gente sabe que agora o acordo entre a União Europeia e o Mercosul está meio travado, mas é de se esperar que em algum momento isso volte enfim, que esse acordo entre em vigor. E esse é um exemplo, de novo, apesar desse acordo estar aí sendo negociado há mais de 20 anos, esse seria um exemplo de como os países estão se reorganizando nessas questões comerciais. A gente viu agora recentemente também o Canadá firmar um acordo comercial com a China. Então, os países estão se movimentando precisamente para não exatamente escapar por completo das tarifas do Trump, mas pelo menos para terem outras alternativas. Em termos assim do que está acontecendo internamente aqui nos Estados Unidos, a inflação subiu, mas ela ainda não tem o impacto pleno das tarifas, porque é assim mesmo, assim a gente espera que esses efeitos venham ao longo do tempo, eles não se materializam de imediato. Agora, os produtos que foram mais atingidos, e sobretudo produtos de consumo imediato, como comida, bebidas e, enfim, artigos de vestuário, coisas assim, essas coisas todas estão visivelmente mais caras aqui. E as pessoas percebem que houve um aumento assim, de custo de vida. Algumas conseguem relacionar isso com as tarifas, outras não.
Pois é, Mônica, eu lembro que quando o presidente Trump anunciou, ele disse que as medidas eram duras e que o momento seria difícil para todos os americanos, mas que no decorrer do tempo as coisas se equalizariam e o país voltaria a crescer como sempre cresceu. E eu tive a oportunidade de conversar com outro especialista que ele disse o seguinte, que realmente os Estados Unidos olharam para dentro, querem puxar ou reindustrializar o país e que isso leva tempo realmente. Será que precisa dessa atitude para fazer o país crescer? O problema é que a questão é muito mais ampla do que essa, Nelson. Existe uma nova visão de geopolítica global que nascente aqui nos Estados Unidos, e é uma visão que retira os Estados Unidos efetivamente de uma porção de coisas, de arranjos institucionais, de tratados de comércio, ou mesmo outros tipos de tratados. A gente viu agora recentemente a questão da Groenlândia e a história toda em relação à OTAN. Então, assim, a participação dos Estados Unidos no sistema multilateral propriamente dito, seja comércio, seja financeiro, sejam outros arranjos institucionais que serviram muito aos Estados Unidos, para falar a verdade, desde o pós-guerra, né, desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos resolveram dar uma guinada, por assim dizer, e resolveram que não vão mais participar desses arranjos institucionais, que esses arranjos institucionais, na visão do governo americano hoje, esses arranjos estão obsoletos. Então, isso coloca em jogo toda uma outra gama de questões que vai muito além da capacidade dos Estados Unidos, por exemplo, conseguir de fato se reindustrializar utilizando esse tipo de instrumento econômico que a gente está vendo. Então, as questões de fundo são muito maiores e no momento, como a gente nunca passou por esse tipo de coisa antes, o mundo já passou por muitas rupturas, mas essa ruptura agora, de todos esses arranjos que foram colocados em prática depois da Segunda Guerra Mundial, isso é uma imensa novidade. E, evidentemente, isso daí tá causando muita turbulência, está gerando muita tensão entre países. A gente viu agora, com a exemplo do que está acontecendo com os Estados Unidos e Europa, e é muito difícil dizer para onde isso vai. Certamente não vai para um lugar de menos turbulência, e sim para um lugar de mais turbulência. E para arrematar tudo isso, eu queria dizer, Nelson, que nada disso depende única e exclusivamente do Trump. Assim, eu acho que ainda tem muitas pessoas achando que a posição dos Estados Unidos muda quando o Trump não estiver mais no poder, mas não é disso que se trata. Os Estados Unidos, de fato, estão tomando atitudes em relação a esses arranjos institucionais que não serão reversíveis a longo prazo. Então, as coisas que estão sendo feitas hoje terão um impacto mais permanente do que transitório, esteja o Trump no poder ou não, não importa. Assim, o caminho está meio dado. O que acende uma luz amarela, penso eu, né, nessa situação, que vai ter que se repensar em como direcionar ou recolocar o país nessas negociações ou nesse multilateralismo. Eu queria te perguntar, o grande fiador dos Estados Unidos é a China, Mônica, por conta dos títulos do Tesouro que ela possui? E essa questão também e parece que ela vendeu uma grande parte desses títulos, né, exatamente para se desvencilhar. E essa questão do dólar, em algum momento deixar de ser a moeda de negociação, isso também representa um alerta? Olha, eu acho que todas essas questões estão na mesa hoje, né? Então, assim, coisas que a gente não imaginava, talvez 5, 6, 7 anos atrás, do tipo, será que o dólar consegue permanecer como uma moeda de reserva internacional? Será que os Estados Unidos vão continuar tendo a capacidade que sempre tiveram de honrar a sua própria dívida, que é uma dívida bastante alta, e os Estados Unidos sempre tiveram uma coisa está atrelada à outra. Então, o fato do dólar ser a moeda de reserva internacional permite aos Estados Unidos uma margem de manobra e de segurança
que nenhum outro país tem no que diz respeito ao manejamento da sua própria dívida. Agora, essas questões estão meio sem resposta, porque, sim, num rearranjo geopolítico da ordem do que está acontecendo hoje e na maneira como os países vêm se posicionando, há questões, de fato, em relação à capacidade dos Estados Unidos se manterem tal qual sempre estiveram. Sim, existe uma dependência enorme dos Estados Unidos em relação à China e vice-versa. São duas economias que se entrelaçaram muito nos últimos anos, e agora essa aparente separação que o governo americano quer fazer, ou o corte desse entrelaçamento que existe entre as duas economias, vai ter e já está tendo consequências para os Estados Unidos. Uma delas é a que você citou. Os chineses, sim, a China é o país que detém a maior quantidade de títulos públicos americanos. Não é o único país que detém esses títulos, evidentemente, esses títulos são detidos por todos os países do mundo. No entanto, o montante que a China tem é grande, e se de fato, em algum momento, os chineses resolverem realmente que não é isso mais que eles querem, isso daí produzirá efeitos desconcertantes nos Estados Unidos, inclusive questionamentos a respeito da capacidade dos Estados Unidos honrarem suas dívidas no futuro. E só para encerrar, Mônica, está havendo uma desconfiança dos títulos públicos americanos, que sempre foram um avalista, ou seja, você quer uma segurança, título público americano. Já não é mais assim? Ah, que pena. A gente perdeu o contato com a Mônica, mas não tem problema.